Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos na casa de Deus. Essa noite friazinha, né? Nada melhor que estar com Jesus para Ele aquecer o nosso coração, não é verdade? Peço a vocês para se colocarem em pé para a gente fazer uma oração inicial. Querido Jesus, amado Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por podermos estar aqui na Tua casa de oração. Nós te agradecemos, Jesus, por tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Te pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja aqui conosco, conduzindo esses louvores, a pregação do pastor Alceu, e que possamos sair daqui melhor do que entramos, Senhor. Isso que te pedimos, te agradecidos em nome de Jesus. Amém. Permaneça em pé, vamos cantar? Vamos começar com o hino Ele Vem. Como os irmãos podem perceber, hoje a equipe de louvor está um pouquinho menor, então mais do que nunca contamos com vocês para cantar bem alto, bem forte, para ajudar o pessoal que está aqui. Ele vem me buscar. Eu quero ir com Ele morar. Quanto tempo será que vai demorar? Oh meu Jesus, como eu quero te abraçar. Vou andar em ruas de ouro, receber um lindo tesouro, face a face o verei e me prostrarei diante do eterno Rei. Santo, 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 para sempre eu cantarei e viverei, exaltando, adorando, louvando na nova Jerusalém. Já deu tempo de aquecer a voz? Ele vem. Mais alto agora, vamos lá. Vem me buscar. Eu quero ir com Ele morar. Quanto tempo será que vai demorar? Oh meu Jesus, como eu quero te abraçar, te abraçar. Vou andar em ruas de ouro, receber um lindo tesouro, face a face o verei e me prostrarei diante do eterno Rei. Santo, 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 para sempre eu cantarei e viverei, exaltando, adorando, louvando na nova Jerusalém. Vou andar em ruas de ouro, receber um lindo tesouro, face a face o verei
e me prostrarei diante do eterno Rei. Santo, 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 santo. Só a igreja. Agora nós vamos cantar a música Sonda-me. A igreja está colaborando bastante. Agora é o momento de cantar ainda mais alto, para que a presença de Deus e do Espírito Santo fiquem bem forte aqui. Quem gosta dessa música aqui, conhece e gosta, levanta a mão também. Uma das minhas preferidas aqui do louvor. Vamos louvar de coração para Jesus. Sonda-me, Senhor, me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, e como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, de novo, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, Feche seus olhos e cante para Jesus. usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Só vocês. Sonda-me, quebranta-me. Bem baixinho. Enche-me, usa-me, Senhor. De novo. Como um farol que brilha à noite,
Amém. Queridos, antes de nós nos ajoelharmos para falarmos com Deus, eu gostaria que vocês, quem está com a sua Bíblia, lá no Salmo 34, versículo 4 e versículo 6. Salmos 34, 4 e 6 fala bem assim: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Aqui o versículo 4 é bem claro. Deus não nos tira a dificuldade dos nossos caminhos, mas sabe aquele temor, aquele medo que você tem muitas vezes de enfrentar os problemas? Deus o livra e traz a tranquilidade e a paz no teu caminho, na tua jornada. Com essa certeza que nós temos um Deus maravilhoso, que nos acompanha em todas as dificuldades, nós vamos nos ajoelharmos para falarmos com Deus. E depois que eu fizer a oração, queridos, quando a equipe de louvor estiver cantando o terceiro hino, aqueles que tiverem o desejo no coração e vieram preparados para trazer os seus dízimos e ofertas, as salvas aqui estão na frente. Vamos orar? Aqueles que puderem ficar de joelhos. Pai amado, Pai querido, Pai bondoso, obrigado por estarmos aqui em tão bom lugar na Tua Santa Igreja. Como eu sempre falo, Pai querido, o mundo aí fora pode oferecer tantas coisas, mas só Tu, meu Pai, pode oferecer uma vida eterna ao Teu lado. Esteja de uma forma toda especial com o pastor Alceu. Toda vez que eu convido, eu e o Lumar convidamos eles para pregar, ele aceita com carinho, com coração, sempre aberto para falar do Teu amor. Unja os lábios dele, Pai querido. Esteja com todos que estão aqui de joelho. Tu sabes a aflição, tenho certeza que praticamente todos têm um coração agradecido por estamos vivos. Tantas dificuldades que passamos nos últimos anos, estamos vivos, podemos estar aqui na Tua Santa Igreja com liberdade. Mas eu sei também, Pai querido, que eu e a maioria de nós que estamos aqui temos muitas dificuldades, temos muitos questionamentos, temos muitas tristezas no coração, Pai querido. E Tu sabes a cada um, que nós possamos colocar nas Tuas santas mãos. Vamos enfrentar as circunstâncias, as dificuldades, mas temos certeza que o temor, aquele medo, Pai querido, nós não teremos, porque sabemos que o Senhor está ao nosso lado. Abençoa de uma forma toda especial os dizimistas e ofertantes aqui presentes. Te pedimos isso no doce nome de Jesus. Amém. O melhor lugar do mundo é onde? Aos pés do Salvador. Cante bem forte para Jesus. Traga os seus dízimos e suas ofertas, por gentileza. Deposite nas salvas. Em pé, por favor. Felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares mais bonito, inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. O meu
esperança, traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro, com a fonte do amor, o melhor lugar do mundo. É aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez uma encosta com vista para o mar. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está em primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, seu poder e amor profundo, eu posso estar onde for. Estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde há esperança, traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro, com a fonte do amor, o melhor lugar do mundo. É aos pés do Salvador. É ali onde eu me encontro, com a fonte do amor, o melhor lugar do mundo. Aos pés do Salvador. Amém. Aproveitando, estamos todos em pé, ainda mais uma vez, curvemos a fronte para falar com Deus. Bom Pai Celestial, que bênção estarmos no melhor lugar do mundo, aos pés do Salvador. Ao abrirmos Tua Palavra, que o Senhor nos fale por meio dela, Teu Santo Espírito transborde o nosso coração com essa paz dos céus. Por Jesus te rogamos. Amém. Amém. Sentando, que bom estarmos na casa do Senhor, começo da semana, muitos chamam de fim de semana, mas para nós, já desde o pôr do sol de ontem, adentramos uma nova semana, com novos propósitos. Ontem tivemos uma linda pregação aqui, muito oportuna, Dia da Mulher Missionária Adventista. Agradecemos e louvamos a Deus, né, pela mensagem. Vemos amigos aqui, pessoas que são membros regulares, que frequentam regularmente a Igreja Central de Itajaí. Também pessoas que são estudantes da Bíblia, não é, Sandro? Aqui temos o casal Lúcio e noiva, né? Que bom vê-los aqui. Fazem parte de um grupo de estudos do Apocalipse e estão bastante empolgados ali.
Até estudamos juntos na quinta-feira, ali com o grupo na casa do Jean. Teve até pinhão em cima do fogão a lenha ali. Uma benção. Momento assim de descontração, de alegria, de confraternização. E em seguida, foi no final, né, irmão? No final. Antes tivemos ali o estudo de um dos temas do livro do Apocalipse. Nesta noite convidamos novamente para abrirmos a Bíblia no capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Vemos a partir do versículo 25. Temos ali um pequeno título acima deste tópico, deste assunto, a cura de uma mulher enferma. Vamos relembrar aqui na leitura bíblica este milagre operado por Cristo. Já temos aqui uma ilustração deste momento que foi significativo na vida da mulher. Grande multidão o seguia, comprimindo Jesus, a multidão seguia Cristo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada a aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Verso 29, e logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Aí está a frase dita por Jesus. Filha, tua fé te salvou, vai-te em paz, fica livre do teu mal. Naquele mesmo instante, ela saiu dali curada e segura de que o milagre que se operara fora realizado pelo poder de Cristo Jesus. Este milagre, estamos testando aqui, a dúvida do irmão era esta, né? Se a distância captaria aqui. Passou? Passou. Vamos juntos aqui considerar, à luz desta leitura do Evangelho, uma questão relacionada ao posicionamento em relação a Deus. Nós encontramos comumente dois posicionamentos bem opostos em relação a Deus. Parece que a primeira é este. A indiferença. A pessoa não se preocupa com o que Deus pensa sobre ela. A vontade de Deus não lhe interessa. Os indiferentes, os que para eles nada significa Deus em sua vida, eles não se permitem serem salvos. É que dependemos mesmo dali, do contato. E outra atitude que um grande grupo leva, inclusive em razão de muito trabalho daqueles que lidam com as emoções, em geral psicólogos e até mesmo psiquiatras, que lidam com distúrbios, e no mundo religioso há pessoas que sofrem de um sentimento de culpa. Esse é um outro lado da questão. Pessoas que vivem atormentadas e estão sempre em profundo desespero,
tomada pelo senso de culpa, porque falta uma experiência real e íntima com Deus. Então são essas duas atitudes bem diferentes. A indiferença, que é um extremo, tá tranquilo demais até, distante de Deus, mas está tudo bem, acha que está tudo bem. E não vão permitir que Deus atue porque de nada sentem falta. E outro grupo, lamentavelmente, vai para um outro lado, um sentimento constante de culpa, achando sempre que estão em erro e em pecado diante de Deus. E este era o caso da mulher. Esta mulher, a mulher desta história, ela achava que sua enfermidade era resultado de sua própria culpa, de um castigo de Deus por algum pecado que ela havia cometido. E essa atitude, ou esse sentimento, era agravado porque os outros atribuíam a ela a causa da sua enfermidade. De maneira que era para ela algo constante estar se sentindo culpada da sua condição. Consequentemente, ela era vítima de preconceito e também de discriminação. Aquela mulher é doente, sofre um castigo de Deus, praticou erros em sua vida, pecados, e por isso ela sofre dessa doença, desse fluxo de sangue contínuo. E isto agravava ainda mais a sua situação emocional. Jesus estava em Cafarnaum. Então, ali nós vimos o relato, Jesus comprimido, como ocorria com muita frequência, onde Jesus se encontrava, as pessoas gostavam de se aproximar dele, crianças, jovens, idosos, mulheres levavam seus filhinhos para serem abençoados. Era uma cena muito, muito agradável. E se nós vivêssemos naqueles dias, naquela região, ali da Palestina, Galileia, a Judeia, e quando soubéssemos que Jesus estava passando por algum lugar, nós certamente faríamos todo empenho para ficar perto dele. O semblante de Jesus, as suas maneiras bondosas e agradáveis atraíam as multidões, de maneira que muita gente o cercava naquele dia. Justamente a mulher iria aproveitar aquela condição, aquela ocasião. Daqui não acontece nada. Essa mulher estava enferma, conforme lemos, já fazia 12 anos, e se aproxima dele, se aproxima de Jesus na multidão. Relembrando aqui o relato, né, de uma forma gráfica, para fixarmos bem e aplicarmos esta história, que não foi apenas um milagre, mas algo relacionado à vida cristã, a nossa vida cristã também. Lá. Os sofrimentos, então vamos ver aqui, a partir da condição desta mulher, especificamente, os sofrimentos de uma mulher naqueles dias, na sociedade judaica, de modo especial. A valorização da mulher tem ocorrido ao longo especialmente desses milênios da história cristã, embora em algumas sociedades do mundo elas sofram ainda muita opressão. Em alguns lugares até por motivação religiosa, alguns países com alguma cultura religiosa opressora com relação ao sexo feminino. Mas naqueles dias, a mulher era considerada muito inferior aos homens, ficava no nível dos escravos, né? A mulher. Havia inclusive uma oração, podia colocar a cor aqui, por favor? Isso. Havia inclusive uma oração que os judeus costumavam recitar. Eles agradeciam a Deus por não terem nascido mulher, nem gentil e nem escravo. Olha que oração estranha, né? Louvado seja Deus, não nasci mulher, nem gentil e nem escravo. 3 classes menosprezadas na sociedade, consideradas inferiores. Hoje, uma oração que soa
no mínimo risível, mas seria não de rir, mas de chorar, devido à condição quando pensamos no que passavam as mulheres. Eram proibidas de frequentar as escolas dos rabinos. A gente fica impressionado com a educação que Jesus recebeu, e Maria, Maria, sua mãe, escolhida por Deus para dar à luz de forma miraculosa ao menino e Salvador Jesus, Maria recebeu a instrução e ela ensinava Jesus nas Escrituras, o que era uma situação não muito comum, pois não tinham muitas oportunidades, ou quase nenhuma, de acesso ao estudo e ao aprendizado. Só tinham parte na herança se os pais não tivessem filho homem. Então, não tem filho homem, então a mulher tem parte na herança. Caso tivesse filho homem, ela não fazia parte. A escolha do cônjuge era feita pelo pai. Isso perdurou durante muito tempo em muitas culturas, né? Chegou até o mundo ocidental também, em muitos países, né? Sofreram essa influência, mas lá era algo que a mulher não poderia decidir. A um israelita era completamente impróprio falar com uma mulher na rua. Vocês lembram do incidente, do encontro de Jesus com a mulher samaritana? E quando os discípulos que tinham entrado naquele pequeno vilarejo retornaram e viram o mestre conversando com a mulher, estranharam muito aquilo, de Jesus estar conversando com uma mulher. Não era apropriado, especialmente um judeu, e ali uma situação, um judeu falando com uma samaritana. Dois fatores pesavam contra ela e a estranheza com relação ao mestre. Ela era estrangeira, ela era samaritana e mulher, né? Mas Jesus quebrou esses limites, esses muros de separação, essas restrições absurdas, né? E se aproximava porque queria o bem das pessoas. Outro problema em que enfrentava as mulheres, o homem podia pedir divórcio, até por razões bem banais. Qualquer coisa, né? Até, vamos imaginar aqui, até comida queimar, naquele dia, poderia apresentar como uma justificativa para separação. A mulher, portanto, era um objeto, era considerada um objeto de pouco valor. Naquela cultura, nos dias de Jesus, a cultura judaica, considerada de pouco valor. Como ela era vista na sua enfermidade? Que ela estava sofrendo um castigo de Deus, por padecer de uma grave enfermidade. Aquilo a estava debilitando, a perda contínua, muito além do que ocorre mensalmente com a mulher, que faz parte da saúde mesmo, e ocorre normalmente, mas muito além havia um fluxo de sangue, e essa doença levava a fragilizar o seu organismo, e já fazia 12 anos. Ela estava condenada ao isolamento total, pela sua condição, bastante discriminada, e segundo a lei levítica, ela era considerada imunda, porque estava sempre com aquele problema, aquela doença em que perdia sangue, então considerada imunda. Já havia padecido a mão de vários, eu colocaria entre aspas, esses médicos, né? Porque ela só piorava, nenhum apresentava uma solução. Mas veja as alternativas da medicina da época. Era uma medicina bastante rudimentar e supersticiosa. Eram mais curandeiros, muitos deles. Não Lucas. É bom fazermos um parênteses aqui. Lucas estudou medicina. Ele era um médico, que escreveu o evangelho que leva seu nome. Esse estudou medicina. Mas muitos médicos da época tinham uma medicina supersticiosa. Muitos eram até tratados em sua enfermidade pelo método do susto. Coisa chega a ser infantil. Quando eu era garoto, minha mãe dizia que se a pessoa tiver com soluço, levar um susto, ela para o soluço. Pode ser, né, que isso aconteça. Mas também não chega a ser uma enfermidade grave, né? Nada grave. Ou pelo grão de cevada, mas não é qualquer grão de cevada.
ele tinha que ser encontrado no excremento de uma mula, e não qualquer mula, uma mula branca. Então você vê, beira quase que uma coisa bem, quase que uma feitiçaria, uma coisa sem sentido. Não admira que cada dia o estado daquela mulher ia piorando, além dos recursos despendidos, conforme nós lemos aqui no relato, ela já havia despendido os seus bens, seus recursos, e ia piorando, cada vez mais sua condição piorava. Considerada imunda, conforme a lei judaica, como é que ela estava emocionalmente? Tomada de frustração, vergonha, baixa autoestima, perdeu o respeito próprio, a estima própria. Uma coisa que Jesus ensinou, amar a si mesmo, amar os outros como a si mesmo. Às vezes a gente pensa amar os outros, mas como a nós mesmos. As pessoas têm que se amar, se respeitar também, e quando se perde isso é muito sofrimento. Ela também tinha medo, e para completar, complexo de culpa. O que eu estou sofrendo, eu mereço sofrer. Que dor, né? A ideia de ser culpada diante de Deus, de estar pagando pelos seus pecados, aquilo a atormentava imensamente, porque dia e noite aquilo a acompanhava. A certeza de que eu mereço, eu estou passando por isso, porque eu mereço passar, devo ter feito coisas horríveis, e as pessoas gostavam de inculcar nela essa certeza, você merece estar assim, e não venha para cá, você é imunda. A situação dela era terrível. Mas agora, biblicamente, eu não diria teologicamente, mas com a teologia bíblica, de acordo com a Bíblia, todos são culpados. Apesar dessa mulher estar sendo vítima de um ensino equivocado, bom, numa outra ocasião, lembra daquele homem cego de nascença, que está no capítulo 9 do Evangelho de João? Até os discípulos vieram, Senhor, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Veja a noção de que o homem nasceu cego porque certamente o pecado dos pais visitou os filhos. Uma interpretação equivocada do Antigo Testamento, das leis de Moisés. Que há, claro, uma carga hereditária que carregamos e a influência de antepassados, mas não com uma punição que vai se arrastando e que a pessoa não tem como se esquivar, porque alguém lá no passado cometeu algo. Então ela era vítima, numa coisa ela estava certa, ela era culpada diante de Deus porque ela era pecadora. Como vocês, como eu, todos somos pecadores. Nem toda doença é resultado do pecado da pessoa, nem é evidência do castigo de Deus. É claro, de uma forma ilustrativa, bem objetiva, se a pessoa cultiva um vício, por isso a igreja e a Bíblia dá orientações tão claras, né? Levíticos 11, Deuteronômio 14 e tantas regras de saúde, mas se a pessoa contraria as orientações e contrai um vício, vamos ilustrar aqui o tabagismo, né? O cigarro. O tabagismo abreviou a vida do meu pai. Fumou muito, muito, desde moço, né? E aos 67 anos, meu pai já estava tomado, o câncer o levou, eu considero prematuramente, especialmente porque eu já passei um pouco da idade em que ele estava à época. Então a gente sempre acha que está muito cedo ainda para partir, né? Para o descanso. A gente até pode dizer, nem estamos tão cansados assim, né, irmãos? Dá para viver mais. Mas muitas coisas são contraídas por maus hábitos e doenças podem ser causadas por pecados de maus hábitos, sim. Mas não há um pecado específico como atribuíam àquela mulher. Nem evidência do castigo de Deus, é um castigo de Deus, por isso que está passando por essa situação. Mas, em última instância, biblicamente, todo ser humano é culpado. Temos aqui o texto de Paulo aos Romanos. A morte passou a todos os homens, por quê? Todos pecaram. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos nós somos pecadores.
nascemos em pecado. Como disse Davi, em pecado me concebeu minha mãe. Somos pecadores e por isso Jesus veio aqui. O salário do pecado é a morte. Isso veio desde o jardim do Éden, desde a transgressão dos nossos primeiros pais, como resultado do pecado, pagamento do pecado, a morte. Todos somos moralmente culpados e merecemos a morte. Pronto. Não tem escapatória, por isso todos somos mortais. Esta é a única certeza, né? Os americanos têm um ditado que de duas coisas nós temos certeza. É da morte e dos impostos. Né, Abécio? Impostos. A Abécio trabalhou bastante, até tarde da noite, fazendo declaração de imposto de renda. Então a gente tem certeza da morte e dos impostos, que no Brasil também. Eu acho que muitos de nós recebemos um videozinho dizendo que eles sempre lembram de nós. Né? Carinhosamente, a Receita sempre lembra de nós. Então essa é uma certeza, né? Que a gente procura levar assim com leveza, e porque a vida tem que ser vivida, desfrutada, como vocês mencionaram, o irmão mencionou aqui também na oração. A bênção de estarmos vivos aqui, irmão, que passou por uns pedaços, né? E está aqui. Outros de nós, outras situações também que passamos. Regineu comentávamos num culto, fizemos juntos em casa, quantas viagens a gente faz e chega de volta, né? E cada vez que entra ali no lugar onde estaciona, ou como viajou, quando o ônibus entra, ou o avião, e você chega no lugar, meu Deus, eu estou de volta e vivo, o Senhor me trouxe. Vida preservada é uma bênção de Deus, mas sabemos que um dia, esperamos, é claro, que Jesus não se demore e alcance, quem sabe, essa geração, né? Ainda sem passar pela experiência da morte. Mas, lamentavelmente, ainda está aí essa sombra. Só uma forma de nossa dívida ser paga. Qual é a maneira da dívida do pecado ser paga? Já foi paga, né? Derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Pecados não são remidos, não são pagos, não são removidos. Sem sangue. E Deus providenciou para nós um pagamento da nossa dívida. Dívida é uma coisa triste, né? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Por isso a Bíblia diz, maldito aquele que é pregado no madeiro. Jesus tornou-se maldito, porque recebeu a maldição do pecado sobre Ele. Ele ocupou o teu lugar e o meu lugar ali na cruz. É por isso que o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador, como nós cantamos. Porque Ele nos resgatou. Fomos salvos por Ele. Cristo satisfez aquilo que a justiça da lei exigia. A lei de Jeová, o fundamento do seu governo no céu e na terra, era tão sagrada como Ele próprio. Esse é um texto de história da redenção. Ali estão as páginas. A cruz resolveu o problema de como Deus ele podia ser justo e ao mesmo tempo misericordioso. Na cruz ele foi justo e misericordioso. A justiça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram, diz o salmista. Então houve um encontro da justiça e da misericórdia. E quando Jesus exclamou ali na cruz, em sua agonia, está consumado, temos as expressões no original grego, a expressão tetelestai. Essa expressão significa, no grego traduzido para nós, está pago, está quitado. Alguns lugares que a gente vai e faz alguma compra, aí a pessoa, no local, no balcão onde a compra ali foi adquirida, a pessoa nos dá um papelzinho carimbado, né? E pago. E a gente vai com aquele papelzinho em outro setor lá e entrega, e eles entregam a mercadoria, está pago. O que Jesus fez por nós, Ele quitou a nossa conta, a nossa dívida. Por isso Ele disse, tetelestai, está pago. Ele pagou na cruz. Esse é o preço da nossa redenção.
Então já comentamos aqui, então seguimos. A humanidade foi redimida para sempre. O célebre texto, né, que é o coração do Evangelho, e Martinho Lutero costumava dizer que, mesmo que toda a Bíblia seja esquecida, mas se nós tivermos no coração João 3,16, nós teremos conhecimento suficiente para a salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todos conhecemos esta passagem tão profunda e verdadeira. A humanidade redimida, porém a morte de Cristo somente elimina a culpa do pecador que crê em Cristo e confessa seus pecados em arrependimento. Por isso que João 3,16 vai ter efeito para aquele que crê. Aí não vai perecer. A vida e o caráter de Cristo substituem o nosso caráter. Ele ocupa o nosso lugar. A justiça de Cristo, aqui em Mensagens Escolhidas, a justiça de Cristo é aceita em lugar do fracasso do homem. Deus recebe, perdoa, justifica a alma arrependida e crente, trata-a como se fosse justa e ama-a, tal qual seu Filho. Jesus, o Pai Celestial, agora Jesus no céu, contempla o pecador arrependido e somos olhados como nossa conta zerada, quitada, paga. Somos olhados por Deus como Ele olha para o seu Filho. Caminho a Cristo, página 62. Deus nos perdoa e nos aceita novamente em sua presença como se nunca houvéssemos pecado. Que bênção isso, irmãos. Olha que alívio, né? Por isso que o cristão ele deve ter o coração leve, estar em paz, né? Tem tantos cânticos que a gente... há perdão, poder e paz, né? É isso que nós temos. Perdão, poder e paz. Por quê? Fomos remido fui por Jesus, remido na cruz, né? Então, isso a gente canta com alegria. Quando vem à igreja, tem esses momentos de louvor, esses hinos todos nos convidam a expressar o nosso sentimento de pessoas perdoadas, de pecadores redimidos pela graça de Cristo. Vamos então agora aqui, retornando ao texto e fazendo aplicações finais. A pergunta feita ali, né? Quem me tocou? Pergunta feita por Jesus. Pareceu aos discípulos uma pergunta ingênua, até por isso questionaram. Senhor, a multidão te aperta e te oprime, e o Senhor pergunta quem me tocou. Às vezes eles tinham a impressão de Jesus ser um tanto místico e distraído, né? Como é que ele faz essa pergunta? Tanta gente está tocando, encostando, até não desrespeitosamente, mas esbarravam, encostavam ali, uma multidão em volta dele. Mas o toque que Jesus recebeu em sua veste, ele disse, eu senti que de mim saiu poder. Foi um toque pela fé. Algo tinha que ser feito. Jesus sabia quem havia tocado, mas ele precisava fazer algo mais por aquela mulher, além de dar a ela a cura para a sua enfermidade. Não queria apenas curá-la fisicamente. Ela, no instante em que pela fé tocou na orla do manto de Cristo, ela recebeu a cura. Jesus queria ajudá-la publicamente a libertar-se do complexo de culpa. Olha o que Jesus faz por nós. Ele nos livra do complexo de culpa. Eu fiz isso no passado. Foi no passado, acabou. O passado passou. Jesus zerou tudo aquilo, nos deu uma página nova. E como é que Jesus a trata? Filha. Olha que maneira respeitosa, não como uma pessoa, uma pária, uma indigna de estar ali na sociedade, mas como filha. Filha, olha que atitude amorosa, respeitosa, carinhosa de Jesus. A tua fé te salvou. Na implicação que a palavra, o verbo salvar, tem uma conexão também com cura, receber cura, mas Jesus está se referindo aqui a uma cura espiritual. Tem a palavra terapia, que é do grego, né? Que significa curar, mas aqui recebeu
essa cura da salvação. Vai-te em paz, fica livre do teu mal. E Jesus dá a ela certeza do perdão, da aceitação. O que é que Jesus remove dela? A culpa. Irmãos, esse é um dos maiores tormentos da humanidade. As pessoas se remoem de culpa. O índice alarmante de suicídios, inclusive não notificados ou não colocados na estatística, é um número assustador quando se estuda o que vem acontecendo. Porque as pessoas não veem mais solução e muitas levadas por um doentio, um patológico complexo de culpa, elas tiram a própria vida. Uma atriz em Hollywood deixou algo escrito: não pensem que foi suicídio, foi um assassinato. Eu fui morta por um criminoso cruel, o complexo de culpa. E espero que ele seja encontrado e eliminado o quanto antes para que não venha fazer mais vítimas. Eu creio no Cristo do cristianismo, porque além dele me assegurar vida eterna, ele me assegura uma vida presente, saudável, emocionalmente saudável, equilibrada. Porque quando Jesus toma a vida de uma pessoa, ele a transforma completamente. Seus propósitos, intenções, e essa mudança que Jesus opera é levada para todos os relacionamentos. O lar é salvo, o casamento é salvo, o relacionamento com os filhos, porque a pessoa ela é transformada. Cristo não é apenas uma religião, Cristo é uma pessoa transformadora. E por isso, quando o caráter de Cristo é aceito em lugar do nosso, de modo que quando Deus nos contempla, o que ele vê, não as manchas ou deformidades do pecado, mas o santo e perfeito caráter do seu próprio Filho. Parábolas de Jesus. Não devemos estar ansiosos acerca do que Cristo e Deus pensam de nós, mas do que Deus pensa de quem? De Cristo. O que é que Paulo disse, o apóstolo? Agora já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Então Deus, quando olha para você e olha para mim, desde o momento em que nos decidimos, descemos as águas do batismo, e antes mesmo, quando nós dissemos aquilo que vocês cantaram, sonda-me, ó Deus, e permitimos que a sonda divina entre lá no íntimo do nosso ser e nós o aceitemos, o milagre já está em operação. E assim concluímos. Eu sei que hoje à noite estamos aqui, se não 100%, né, irmão Flávio? Se não 100% de pessoas que já têm tomado a sua decisão, mas como o cristianismo é uma decisão diária, ser cristão é uma decisão que nós tomamos diariamente, então esse apelo vai servir para todos nós aqui. O convite de Jesus é este: venha a Deus com fé, peça-lhe que o aceite e perdoe em nome de Jesus. Você vai ouvir no fundo da alma a voz de Deus dizendo: filho, as mesmas palavras ditas à mulher, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Como é que nós vamos sair hoje à noite daqui? Viemos para mais um culto da Igreja Adventista, num domingo chuvoso, mais friozinho, mas é porque Deus tinha um plano para nós estarmos aqui, para Deus falar ao teu coração. E me falar ao coração também. Quando eu venho para pregar, eu falo para a Regina: ora por mim. Eu olho para ela, ela já está orando. Que ela sabe como é importante que a palavra falada, transmitida a partir da palavra de Deus, ela chegue a cada coração, inclusive o coração do pregador. E eu louvo a Deus, porque um dia lá em 75, eu ouvi a voz de Jesus, ele mudou a minha vida. Ele muda a tua vida também. Já tem mudado e continuará mudando e operando milagres. Você aceita isso? Crê nisso? Quantos creem? Deus seja louvado, que a paz de Cristo e a certeza do perdão, fora senso de culpa, porque nossos pecados já foram pagos lá na cruz,
lançados nas profundezas do mar, e ninguém é mais pecador do que o outro. Todos somos pecadores diante de Deus, redimidos pelo sangue do Cordeiro. Amém. Oração? Então vamos em pé orar ao Senhor. Querido Deus, amoroso Pai, nós te louvamos agradecidos por podermos ver essa história tão real, tão verdadeira. Esta mulher, ela nos representa como se fosse a nossa própria história. Quem sabe algumas vezes nos sentimos imundos, rejeitados, impuros, indignos até nos aproximarmos do Senhor, mas misericordiosamente o Senhor olhou para nós com amor e disse: filho, vá em paz, você está perdoado, desde que receba no coração o Salvador Jesus, o perdão dos pecados nos alcança e obtemos uma caminhada totalmente nova. Abençoe este povo, esta igreja aqui de Itajaí. Abençoe aqueles que estão buscando o conhecimento da Tua Palavra e querem se preparar, não somente para descer as águas do batismo, para se tornarem membros da igreja, aqueles que ainda estão para dar este passo, mas querem se preparar para aquele encontro que nós esperamos não demore, do nosso Salvador olhando amorosamente para nós, dizendo: filhos, venham, agora chegou a consumação de toda a esperança, a salvação eterna, a vida eterna. Abençoa-nos, dá-nos uma semana de vitórias em Tua companhia. Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém.